Olá pessoal, mais uma videoaula do canal Ciência e Química Online. E nessa videoaula nós iremos resolver um exemplo que aborda as exceções à regra do octeto. Então nós iremos, para tanto, resolver o exemplo em tela, que tem o seguinte enunciado. Seguinte, em cada um dos compostos abaixo, o átomo central, O átomo central viola a regra do octeto. Então ele já está afirmando que viola a regra do octeto. Identifique a violação e explique o desvio da regra, Então nós teremos que explicar cada um dos casos em que há, notadamente, a violação à regra do octeto. E o primeiro composto aqui da letra A é o SF6, o da letra B o BH3. Então vamos lá. Para nós sabermos e entendermos o que está ocorrendo, nós precisamos conhecer a distribuição eletrônica deles. Então, neste caso, eu vou me preocupar só com o átomo central. Mas eu quero saber também a do flúor, nesse caso da letra A. Não tem problema, você pode fazer distribuição. Porém, vamos focar no enxofre. O enxofre, ele possui o número atômico, quanto? 16. Então, o enxofre possui o número atômico 16. Por que eu preciso saber o número atômico? Porque no estado fundamental, o número atômico corresponde ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então, aqui desse lado, eu coloquei o diagrama de Linus-Pauling, que frequentemente precisamos dele, quando vamos fazer a distribuição eletrônica. Lembrando que de cima para baixo aumenta a energia, Mas, e também da esquerda para a direita, ou seja, do S para o F, o tipo de subnível, o tipo de orbital. Então vejamos, aqui vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, já deu 10, não é isso? Então, o próximo aqui, eu parei aqui, Lembrando, eu estou acompanhando aqui no diagrama de Linus-Pauling. O próximo é o 3s2. Então, 3s2 já deu 12, né? Então, o próximo é o 3p, não é isso? Próximo aqui, 3p. Então, 3p, quanto? Já tem 12, para 16 faltam 4, né? Então, 3p4. Essa é a distribuição eletrônica para o enxofre. Certo? Então, sabendo, ele tem o quê? Quantos elétrons na camada de valência? Tem 6 elétrons. 2 no orbital 3s2 e 4 no orbital 3p. Então, neste caso, ele pode formar no máximo 6 ligações. Só que isso só é possível porque, tá aqui, gente, a camada de valência são esses dois, está nesses dois subníveis aqui, o 3s e o 3p. Só que ele possui no mesmo nível de energia o 3d vazio. Então quer dizer que ele é acessível, eu posso levar elétrons daqui para cá, Então, por isso é que eu vou colocar logo aqui, o 3d, que está lá vazio, mas tá. Então, antes de fazermos as ligações, eu vou só colocar aqui o enxofre, né? Para formar ligações, a gente tem que estar assim, né? É assim que a gente aprende lá nas ligações de Lewis. Então, tá aí os 6, tem que estar desemparelhado. Só que no estado fundamental eles estão assim, vou colocar na forma de caixinha para facilitar a visualização. Então, o orbital S está assim, né? 2 elétrons, que está 3s2. E aqui tem 4, então 1, 2, 3, 4. Essa é a ordem de distribuição, a ordem de energia. E, como eu mencionei já, aqui está o 3d, que tem 5 orbitais, né? Tem 5 orbitais. 1, 2, 3, 4, 5. Mas está vazio. Então, para que serve, professor? Exatamente para explicar a razão pela qual ele vai fazer 6 ligações. Por que 6? Porque está ligando 6F, né? Tem 6F aí, 6 flúor. Então, o que faz? Como isso é possível? Elétrons são excitados desse orbital para cá e desse para cá. Então, nós temos a situação em que eu tenho orbitais hibridizados. Conceito de hibridização, né?
Porque inicialmente não estão híbridos. Quem tem 2 elétrons tem energia diferente do que aqueles que têm 1 elétron. Então, e mais, vou botar aqui novamente o orbital 3D, que agora vai estar preenchido, ou semi-preenchido. Então, ó, aqui fica também um elétron. E eu promovi, né? Um para cá e outro para cá. Então, vamos lá. Fica um aqui e outro aqui. Por que isso, professor? É para você lembrar que para fazer ligação de compartilhamento de elétrons, ele tem que estar desemparelhado. A gente chama o orbital nessa situação aqui como semi-preenchido. E de onde vem o outro que vai formar a ligação? Exatamente do flúor. Por exemplo, ó, quando um flúor liga aqui, ó, vamos colocar arbitrariamente que foi feita a ligação aqui, ó. Tá? Eu digo arbitrariamente que depois que está híbrido não tem como afirmar qual orbital está envolvido. Tá? Híbrido quer dizer igual, misturado em termos de energia. Então, o próximo flúor vai formar a ligação. Ó, emparelhou. Deixa eu botar aqui que eu estou fazendo a estrutura de Lewis. Então, o outro flúor, aqui, ó. Vou botar os pares isolados. Fez a ligação lá. Então, mais um flúor, tá? Mais uma ligação. Já foram o quê? 4, né? Então, ó, tem 1, 2, 3, 4 orbitais já preenchidos. São os 4 que eu já coloquei aqui, as 4 ligações com os flúor. Mais um. Então, fez mais um aqui. E o último flúor que eu coloquei nesta posição aqui em cima, tá? Então, fechou. Tá aqui, ó. Se você contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações. Como isso é possível? Chama o seguinte. Isso aqui é o que nós chamamos de expansão do octeto. Só é possível para elementos a partir da terceira linha da tabela periódica, aqueles que estão ali do lado direito, porque eles têm o orbital 3D, tá? Vazio e que pode ser utilizado para aumentar o número de ligações além daquelas que faltam para ele completar o octeto. Então isso é o que nós chamamos de expansão de octeto, que é uma das exceções à regra do octeto. Agora vejamos o nosso exemplo da letra B, é o boro. Ah, professor, qual é o primeiro passo? Mesma de antes. Vamos fazer a distribuição eletrônica do boro. O número atômico do boro é o número 5. Então vamos lá. 1s2, 2s2, 2p, 1. É isso, ó. 2 mais 2 dá 4 e 1, 5. Então estamos assim, ó. Estamos assim. Aqui o orbital S tem 2, né? E o orbital P aqui embaixo tem 1, 2, 3 orbitais, sendo que só um está sendo preenchido. Para fazer as 3 ligações que ele vai fazer, né? Tá aqui o bóron. Ele tem que fazer 3 ligações, não é isso? Então, ele vai o quê? Vai excitar um elétron para esse orbital P que está lá vazio. Na verdade, tem 2 orbitais P vazio no estado fundamental, não é isso? Então, vejamos. Coloquemos aqui o orbital P. Então, agora vai ter 1, 2, 3 orbitais sendo preenchidos. Ok, porque ó, ele vai ligar 3 hidrogênio. Cada hidrogênio tem só um elétron, né? Como eu falei, não irei focar no elemento que está ligando o átomo central, e sim ao átomo central, pois é ele que está violando a regra do octeto e que é objeto de análise. Então, vejamos. Cada hidrogênio vai formar uma ligação. Então, formou uma ligação, preenchi lá. Uma ligação, preenchi o outro. A outra ali, a terceira ligação, o terceiro. Então, olha que interessante. Agora nós temos 1, 2, 3 pares, né? De elétrons. Nesse caso aqui, a regra do octeto diz que ele tem que ter quanto? 8, né? Nesse caso aqui, ele vai ter 6. 6 elétrons. Então, ele também é uma exceção à regra do octeto. Chama octeto incompleto. Tá? Essa é a exceção do octeto incompleto. Certo? Então, temos essas duas violações
da regra do octeto, certo? Em algumas referências, aqui também é chamado de eletrodeficiente, mas aqui podemos chamar de octeto incompleto, é a mesma coisa. Então aqui, só para completar que nós contamos quanto tem, tá? No átomo central, então, ó, e tudo isso aqui pertence ao átomo de enxofre. E aqui vai ter 12 elétrons, ao invés de 8, né? Então aqui é a expansão do octeto, aqui é octeto incompleto. Certo, pessoal?